Muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa live de hoje, onde eu vou falar com você sobre a importância de conhecer o ponto de equilíbrio da sua empresa. O ponto de equilíbrio, o faturamento onde você fica no 0 a 0, não tem lucro, mas também não tem prejuízo. Meu nome é Viviane Ribeiro, eu sou contadora e empreendedora e estou aqui para ajudar você, empreendedor comum, a dobrar os seus lucros na sua conta bancária. Seja muito bem-vindo para quem está chegando aqui ao vivo. Vocês estão me ouvindo, gente? Para a gente já começar aqui a falar sobre ponto de equilíbrio. Qual que é o faturamento que te deixa no ponto de equilíbrio? Tá? E o que seria o ponto de equilíbrio aí? Muitas vezes as pessoas têm uma noção errada do que seria o ponto de equilíbrio da empresa dele, do faturamento dele, e acaba, né, ou faturando menos, ou nem sabe que valor é esse, até porque é como se não importasse muito com esse valor, mas esse é um valor muito, muito importante. Tá baixo. Eu acho, deixa eu ver se é por aqui que eu posso aumentar. Vamos lá. Vai falando aí pra mim se o som está ok, tá bom? Vamos lá começar com o nosso conteúdo da live de hoje? Vamos embora. Gente, ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o valor do faturamento. É aquele faturamento que você tem na sua empresa e que te deixa no 0 a 0. Você não tem nem lucro e nem prejuízo, tá? É aquele faturamento que, tendo ele, alcançando ele, você consegue pagar os seus custos, pagar a sua despesa fixa, mas não tem lucro ainda, tá? E por que é tão importante você conhecer esse número? Exatamente por quê? Porque você sabe que para você ter lucro, é muito óbvio isso, você precisa faturar acima. Você precisa faturar mais do que o seu ponto de equilíbrio pede que você fatura, né? Que você fature ali. E aí, muitas vezes as pessoas pensam assim, tá, eu tenho um custo fixo, eu tenho um gasto fixo de, sei lá, 10 mil reais por mês. Então, basta que eu fature 10 mil reais para que eu consiga ficar no 0 a 0. Eu faturei 10 mil, eu tenho um custo fixo de 10 mil, então ficou no 0 a 0? Não. Se você tem um custo fixo de 10 mil e faturou 10 mil, você está tendo prejuízo. Por quê? Porque você não computou dentro dos 10 mil reais o valor do custo da mercadoria que você vendeu ou que você produziu, ou mesmo do serviço que você está prestando. Né? Esse custo, ele tem que ser suprido quando você vende. O preço de venda, o valor das vendas tem que suprir qual foi o custo do seu produto, certo? Então você precisa, para achar o seu ponto de equilíbrio, encontrar aquele faturamento que te paga o custo do produto que você está vendendo, te paga a despesa que aquela venda está gerando e o que é despesa da venda. Despesa da venda, eu não me canso de falar, é aquela despesa que só existe porque a sua venda existe. E quais são os exemplos desse tipo de despesa da venda? É a taxa do cartão de crédito, a taxa do boleto, é a comissão que você paga para o seu vendedor efetuar aquela venda, são os impostos incidentes sobre a venda, tá? Por exemplo, se você tem uma empresa que é optante pelo Simples Nacional, você emite a nota e você paga o imposto sobre aquela nota fiscal, concorda? Então essa é uma despesa que a venda gera. Então o seu preço de venda, ele precisa abranger, ele precisa estar com aquele preço, com aquela despesa da venda embutido ali, tá bom? Além do custo, de quanto custou o seu produto e da despesa da venda, você precisa também que aquele valor de faturamento te ajude a pagar os seus gastos fixos. E os gastos fixos, ao contrário da despesa da venda, ele não existe só porque a venda existiu.
Pelo contrário, ele existe apesar de você não ter venda nenhuma. Se você tem 0 vendas, aquela despesa vai existir. E nós temos como exemplo a contabilidade, água, luz, telefone, o salário do funcionário. A gente tem uma criança chorando ao fundo, é minha filhotinha. Eu estou fazendo a live de casa, então vocês perdoem aí o barulho de lar, viu? Isso aqui é uma casa cheia de barulho, cheia de menino, cachorro, papagaio, tem de tudo aqui. Então vocês vão perdoando aí o barulho. Mas voltando ao nosso raciocínio, além de cobrir o custo, tá? Do produto, a despesa da venda, o preço também, as suas vendas, precisa te ajudar a pagar o seu custo fixo, que, como eu vinha falando, são aqueles custos que existem mesmo se você não tiver um só centavo de venda. Dei como exemplo: água, luz, telefone, contador, aluguel. Que mais aí, gente, que é despesa fixa? O salário do funcionário. Tudo isso é despesa fixa, tá? Então, quando você vende, para você saber qual é o seu ponto de equilíbrio, você precisa ter esses 3 dados aí em mãos para a gente conseguir achar qual que é o valor exato do seu ponto de equilíbrio. Então, eu quero que vocês me acompanhem, tá? Peguem os números que vocês têm aí da empresa de vocês, já traz o número na cabeça. Se possível, pegue uma folhinha de papel com uma canetinha, que nós vamos fazer o cálculo do ponto de equilíbrio usando o método do talento, tá? E qual é o método do talento? O método da precificação com talento foi um método que eu desenvolvi para facilitar o entendimento das pessoas do que exatamente tem que ter na precificação para que você tenha lucro, tá? Eu vou fazer aqui para vocês rapidinho, pincelando uma precificação com talento, para vocês pegarem o raciocínio de como que nós vamos usar o talento para calcular o ponto de equilíbrio também, tá? Deixa eu pegar uma canetinha. A precificação com talento, eu faço da seguinte maneira. Aqui, ó. Deixa eu só me ver aqui, mais ou menos que rumo que vai estar daqui. Só para não sair do foco aqui. Beleza. Então, a precificação com talento, eu ensino vocês a precificarem da seguinte maneira. Olha, nós temos um talento, aquele chocolatezinho que tem 4 pedacinhos, tá? E esses 4 pedacinhos, cada pedacinho desse representa um pedaço, um custo, um gasto e representa o seu lucro. E que o preço de vendas precisa suprir para você ter uma precificação completa, uma precificação com lucro, tá bom? Então, o primeiro quadrinho aqui é o quadrinho do custo. Vocês vão perdoar a letra aí, porque eu estou escrevendo espelhado para ficar certo aí para vocês, ó. O custo, você precisa que o preço de venda preencha o outro pedacinho, que é a despesa da venda. Despesa. Gente, vocês já fizeram um exercício assim, de escrever de trás para frente? Que maravilha que é! Despesa da venda. Dá um nó no cérebro, mas é legal. Despesas da venda. Deixa eu tirar os comentários aqui. Eu com a quarta-feira de novo. Opa! Ai, fiz besteira aqui, peraí. Comentário. Até esqueci como é que eu tiro os comentários. Fica uma semana sem fazer live e esquece como é que faz o negócio. Peraí. Gente, eu esqueci. Deu branco. Como é que eu tiro os comentários daqui? Esqueci. Aqui, deixa eu ver. Achei. Aqui. Custo, despesa da venda. O outro pedacinho que o seu preço de vendas
precisa te ajudar a arcar vai ser os gastos fixos. Gastos fixos. Isso. Fixos. Fixos. Ficou fixos? Ficou. E por último, o lucro. Então, quando vocês vão fazer uma precificação, quando vocês vão colocar preço no seu produto, você precisa que o seu preço seja capaz de preencher todos esses quadrinhos aqui, tá? Então, vou fazer aqui rapidinho. Como que seria um preço, por exemplo, que preenche todos os quadrinhos e te dá lucro? Você comprou um produto por R$50, tá? Você sabe que a sua despesa da venda, que é a comissão que você paga para o seu vendedor, os impostos que você paga sobre a emissão da nota fiscal e a comissão que você paga para o seu vendedor, não, a comissão, os impostos e a taxa do cartão de crédito, eu repeti aqui. Você sabe que isso representa 10% do seu faturamento, da nota, tá? Você emite a nota e você sabe, ó, eu pago 6% de imposto, eu pago 3% do cartão de crédito, eu pago 1% de comissão, deu 10%. Você paga de gasto fixo, aí você dá aquela olhadinha no retrovisor e fala assim, ó, Viviane, para faturar R$100.000, vou arredondar aqui para não ficar difícil o raciocínio para vocês. Para faturar R$100.000, em média, eu tenho R$35.000 de despesa fixa, tá bom? Então, se você tem R$35.000 de gasto fixo, significa que o seu gasto fixo, em média, representa 35% do seu faturamento, ok? Você falou lá comigo, Viviane, eu faturo R$100.000 média e para R$100.000 de faturamento, geralmente, os meus gastos fixos estão em R$35.000. Então, R$35.000 de 100.000 é 35%. Como que você faz esse cálculo? Você pega o 35.000, divide por 100.000% na calculadora direto, que você já acha quanto que um número representa do outro, tá? Sem fazer regra de 3, é assim que você faz. 35.000 dividido por 100.000% é 35%. Então, você sabe que 35% dessa venda vai ser o pouquinho que vai pingar para poder te ajudar a pagar os seus gastos fixos, tá bom? E quanto que você quer de lucro? Ah, tá, Viviane, eu quero 10% de lucro, pelo menos, em cima dessa venda. Então, quanto que vai ser o meu preço de venda nesse cenário aqui? Significa que você vai pegar agora o talento preenchidinho, nós vamos juntar tudo que está em percentual e ver quanto que dá. Olha, tudo que está em percentual é isso aqui, esse pedaço que eu acabei de circular aqui para você, que é 10 mais 10 mais 35, que vai dar 55%, tá? A soma disso aqui tudo, ó, deu 55%. Se eu sei que o talento inteiro é 100%, significa que esse pedacinho aqui tem que representar 40%. Já ia escrever sem estar espelhado. Tem que representar 45%. Ok? Então, ó, 55 mais 45, 100%. Como que eu descubro agora o preço de venda? Eu sei que R$50 é 45% do vendas. Como eu ensinei para você, assim. Vai R$50, 50 dividido por 45% é igual a 111,11, tá? Isso
Significa que você precisa vender esse produto por 111 para conseguir pagar o seu custo de 50, ter 10% das despesas das vendas, pegar percentual aqui, os 35% vai contribuir para seus gastos fixos e ter os seus 10% de lucro. Não vou fazer a prova aqui de pegar esse valor e multiplicar, mas depois que se você estiver assistindo essa live aqui com bastante calma, você pode fazer que a soma vai fechar 111,11. Tá, Viviane? Mas por que você está me ensinando a fazer isso? Do talento. Lógica que eu uso para você fazer o preenchimento do talento e saber que dentro do seu nós temos 4 áreas, nós temos 4 pedacinhos que o seu preço de venda precisa suprir para que você tenha lucro. Tá, mas Viviane, essa live não é sobre isso aí não. Essa live é sobre o ponto de equilíbrio. E por que cargas d'água? Você me mostrando um talento com preço de vendas. Porque o seu ponto de equilíbrio vai ser da seguinte forma. Você pensa aqui comigo que quando você faz várias vendas, isso aqui é um preço de venda, um preço, um produto. Quando você vai fazendo isso várias vezes, você não vende um produto só no mês, você vende vários produtos. Como se você estivesse fazendo vários talentinhos. Cada venda que você está fazendo, gerando um talentinho, que no final do mês vai virar um talentão, vai virar o montante, tá? Que fechou o mês. E no montante do mês, você vai fazer a mesma coisa. Vai ter o pedacinho que te ajudou a pagar o custo do seu produto. Vai ter o pedacinho que vai te ajudar a pagar as despesas da venda. Vai ter o pedaço que vai pagar as despesas fixas. E o pedaço mais bonitinho, o pedacinho mais saboroso, que é o seu pedacinho do lucro. Tá? É por isso que eu tô te mostrando, por precificar, porque que você tem vários talentinhos que formam um. Então, e agora, o que a gente tem que entender aqui? Mostrar que o ponto, ele não é representado por um talento. O ponto de equilíbrio da sua empresa, ele é um talento. Deixa eu virar aqui. Talento capenga. O ponto de equilíbrio, você vai imaginar que o seu talento está faltando um pedaço, que é o pedaço do lucro, esse pedaço que não existe. Por que, Viviane? Porque o ponto de equilíbrio é exatamente aquele faturamento que te deixa no 0 a 0. Você fatura o montante necessário apenas para cobrir o seu venda e pronto, é o seu ponto de equilíbrio. Tá bom? Você não tem lucro aí. E eu não tô falando, não tô te ensinando a calcular um ponto de equilíbrio aqui para que você queira ficar no ponto de equilíbrio, não, tá? Eu estou te ensinando a calcular o seu ponto de equilíbrio para você saber exatamente qual é o ponto que você precisa ultrapassar para ter lucro. Qual é o faturamento que você precisa ultrapassar para ter lucro? Porque se você ficar abaixo disso, você sabe que você está no 0 a 0. Se você chegar nele, ponto, você falou, não, pelo menos, se você ficar abaixo, você sabe que você está tendo prejuízo. Se você chegou nele, você sabe que você está no 0 a 0 e se você ultrapassa, você sabe que você está tendo lucro. Por isso é tão importante você conhecer qual é o ponto de equilíbrio aí do seu negócio. Tá bom? Então vamos montar o nosso talento
do ponto de equilíbrio, nosso talento que falta um pedaço do lucro, você não sabe qual, você não tem lucro aqui ainda, da mesma forma, tá? Ele vai seguir o mesmo raciocínio. Primeiro, vamos preencher aqui eu já tenho, não vou precisar escrever custo, não vou precisar escrever espelhado não, porque já trouxe aqui. Ó, cada pedacinho desse, da mesma forma que eu trouxe aqui para vocês, ó, custo, despesa da venda e custo fixo, eu também trago no ponto de equilíbrio. Eu só não trago lucro porque exatamente não quero saber, não tô querendo saber qual que é o ponto que eu tenho lucro. Eu quero saber qual que é o ponto que eu preciso faturar pelo menos para ficar no 0 a 0, tá bom? Beleza. Agora, qual que é a sacada de você sempre conseguir fazer um cálculo utilizando o método da precificação com talento? É o seguinte, você tem quadrantes, tá? E pelo menos um dos quadrantes precisa ter uma medida diferente dos demais. Se você tá colocando percentuais, pelo menos um tem que ser em valor. Se você está colocando tudo em valor, pelo menos um precisa ser em percentual, para você conseguir fechar a conta. Se você colocar tudo em percentual, você não vai ter como fechar a conta, porque você vai falar assim, isso representa tantos por cento de que número? Você não tem um número. Então, você precisa, sempre que você utilizar o método do talento, você olhar para os seus quadrantes e pensar, qual que vai ser o quadrante que eu coloco em percentual e qual vai ser o quadrante que eu coloco em valor, tá? Nesse caso aqui, ó, eu utilizei percentual, valor, tá? Agora, se você não conhecesse aqui esse aqui em valor, conhecesse em percentual, algum outro você ia ter que conhecer em valor, porque nós precisamos sempre, para conseguir fazer o cálculo, que um dos quadrantes tenha uma medida diferente, que seja o percentual ou que seja um valor. Você poderia ter valor, percentual, que você conseguiria fazer a conta do mesmo jeito, tá? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Pra gente calcular um ponto de equilíbrio. Eu trouxe aqui um exemplo. Já até coloquei os valores aqui, pra gente não ficar perdendo muito tempo. Então, vamos lá. O custo da mercadoria. O custo da mercadoria, você vai pensar assim. Eu tenho uma mercadoria que custou 50 reais. 50 não, 40 reais. Por quanto eu consigo vender essas mercadorias que me custaram 40 reais? Ou, vamos arredondar, vamos fingir que é o faturamento do mês e que não é só 40 reais, não. É 40 mil reais ou 4 mil reais, tá bom? Vamos colocar que seja 40 mil reais. Vamos pensar que a gente está faturando mais alto um tiquinho. A mercadoria que eu comprei por 40 mil reais, eu consigo vender por 100 mil reais. Você pode trabalhar, se você não tiver um sistema que te dê esta informação, você vai trabalhar com estimativa. Ou se você já utiliza a precificação com talento, igual eu te ensinei ali, você vai ver qual que é o padrão que mais se repete. No nosso exemplo, nesse exemplo aqui, ó, o que aconteceu? Esse produto representou 45% do meu faturamento, ó, do meu preço de venda. Muitas vezes você vai perceber que no seu negócio, geralmente, os produtos que você mais vende, ele segue um padrão aqui, ó. Ele sempre vai representar 40, ou 45, ou 30, ou 35%. Se você já usa a precificação com talento, que inclusive é o meu conselho para você, você vai perceber que esse quadrinho sempre vai ter um padrão para a maioria das mercadorias que você trabalha, tá? Até porque existe um Pareto
que fala de 80-20. Fala assim, ó, 20% dos seus produtos gera 80% do seu faturamento. 20% dos produtos gera 80% do faturamento. Então você olha para o seu negócio e fala: qual é os 20% que eu tenho que me gera 80%? E realmente é assim. Esse princípio de Pareto, ele se aplica muito aos negócios. E quando é vendas, é da mesma forma. 20% dos produtos gera 80% do faturamento e 20% das suas vendas gera 80% do seu lucro. É desse jeito mesmo, tá? Então, para aqueles produtos que mais giram, você vai perceber que existe um padrão, tá? Em que o custo representa um percentual. Se você tem um sistema, ele também é capaz de te dar essa informação. Quanto que o custo da minha mercadoria representa das minhas vendas? Por quanto eu vendi os produtos quanto custou os produtos que eu vendi? É isso. O custo da mercadoria vendida é uma informação muito importante que você precisa ter aí, tá bom? Então, se você tem um sistema, pega a informação do sistema. Se você faz a precificação com talento, observa quais são os produtos que você mais vende e qual que é o padrão que fica aquele quadradinho do custo ali, quanto geralmente fica no quadradinho do custo, tá bom? Se você não tem nada, eu tenho certeza que você conhece tão profundamente o seu negócio que você consegue, pelo menos, estimar quanto que é o custo da sua mercadoria vendida. Qual que é o percentual do custo? Você compra por X e vende por Y. Aí você vai pegar o X, dividir por Y e saber quanto por cento que é a sua mercadoria vendida. Quanto que é o custo da sua mercadoria vendida ou do seu produto fabricado, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu coloquei o nosso exemplo que o custo da mercadoria vendida vai representar 40% do meu preço de venda. Você percebe que na precificação, esse campo aqui é valor. E aqui, no nosso ponto de equilíbrio, nós vamos usar ele em percentual. Porque o campo de valor vai ser outro campo que nós vamos chegar nele agora. A despesa da venda continua sendo a mesma coisa. É aquela despesa que a venda vai gerar, que vai ser o imposto de 6%, a taxa de comissão, que é 1%, e a taxa do cartão de crédito. Então, aqui vai ser o quê? Vai ser... Vamos colocar aqui que a nossa, pelo que o exemplo que eu vou fechar 15%, tá, gente? Não vai fazer diferença, não. Cada empresa tem a sua. Então, vamos lá. O que é a despesa da venda aqui? Despesa da venda, vou fazer para fechar 15%. Vai ser o imposto. Vamos supor que o seu imposto, ao invés de 6, agora é 10. 10% de imposto, mais 3% da taxa de maquininha de cartão e mais 2% da comissão que você paga para o vendedor. Fechou 15%. Não faz grandes diferenças ser 10 ou 15, não. Mas no seu cálculo você tem os seus números, tá bom? Na sua empresa você tem os seus números e você precisa levantar isso. Beleza, Viviane. Agora, o que eu preciso fazer aqui? Agora nós vamos para os gastos fixos. O que são os gastos fixos? Eu já falei, já repeti, é aquilo que existe mesmo se não tiver venda. E esse é a soma do que você tem aí disso. Você vai pegar lá na sua planilha, você vai pegar seus controles lá e vai calcular. Quanto eu tenho aqui que é fixo? E vai somar. Água, luz, telefone, contabilidade, a folha de salário, vai somar tudo que é gasto fixo. E no meu exemplo, eu somei tudo e deu 15 mil reais. Bom? 15 mil reais. Olha só. Beleza. Isso aqui, esse talento
capenga, que falta o meu pedacinho do lucro, não tem aqui o meu pedacinho do lucro, tá zero, ele é o meu ponto de equilíbrio, tá? Ele vai me dar o meu ponto de equilíbrio. E como é que eu vou fazer esse cálculo? Vamos fazer esse cálculo da seguinte maneira. No cálculo anterior, eu te falava que o preço, o talento inteiro representava 100%, né? O talento inteirinho representava 100%. Mas nesse exemplo, como nós não temos esse pedaço, como o talento aqui ele tá faltando um pedaço, o 100% dele vai ser isso aqui mesmo que a gente tem. O que tem para hoje é ser um talento que falta um pedaço. Então, o 100% dele é isso. O 100% dele é esse, mais esse, tá? Esses 3 pedaços somam 100% do seu talento. E aí, como que eu descubro o que vai dar? Se eu sei, aí agora vamos lá para a nossa lógica que eu expliquei do porquê que nós precisamos ter um dos quadrantes com uma unidade de medida diferente. Nós temos 2 percentuais e um valor. Vamos juntar o que é percentual. Ó, esses aqui de baixo são percentual e eles somam 55%, ó. E 5%. Meu Deus, que 5 feio. 55%. 40 mais 10, 55%. Se eu sei que ele todo, mesmo faltando aqui, ele desse jeito representa 100%, o que eu sei é que 15 mil tem que representar quanto aqui? Se ele aqui é 100% e aqui já ficou com 55%, isso aqui é 45%. Por que 100%? 55, 45, 100. Então, aqui eu cheguei no ponto em que eu 15 mil reais representa 45% de um valor que eu não sei qual é, mas que agora já ficou fácil de descobrir. Sempre tem um número e fala assim, ó, tanto por cento de um valor, qual é? Aí a conta fica muito fácil, vou fazer na calculadora aqui para vocês. Aqui, ó. 15 mil, vamos fazer direitinho na calculadora. 15 mil dividido por 45% é igual aqui. Então, eu sei que o ponto de equilíbrio aqui é 33.333,33 centavos. Eu fiz intencional porque o 3 é mais fácil de fazer ele espelhado do que os outros números, tá bom? Então, aqui, ó, 33.333,33 é o meu faturamento que me deixa no 0 a 0. Não me dá esse pedacinho aqui, mas também não me dá prejuízo. Significa o quê, gente? Se eu faturei 30 mil, eu tive de prejuízo 2.333,33. E se eu faturei 35 mil, significa que o que ultrapassou de 33.333 é o que teve de lucro no negócio, tá bom? Então, é isso que você precisa aprender a fazer aí no seu negócio. Não errem mais nisso. Calculem o ponto de equilíbrio. Não para ficar no ponto de equilíbrio. Não é para você calcular, achou o ponto de equilíbrio e falou, é isso que eu tenho que faturar. Não. Você vai usar o ponto de equilíbrio para estabelecer suas metas? Sim. Porque, é lógico, você não é bobo nem nada. As suas metas precisam ser maiores do que o ponto de equilíbrio, né? Você não tá sabendo que o ponto de equilíbrio é 33 mil e de repente o que você fez? Ah, vou pôr uma meta de 30 mil. Não, sua meta precisa ser superior ao ponto de equilíbrio que você está calculando. E o que você mais pode fazer com o ponto de equilíbrio? Mensalmente é ideal, é primordial
que você analise o seu ponto de equilíbrio. Para quê? Para você diminuir ele. Para você sentir que você está enxugando a sua empresa. Ponto de equilíbrio, quanto mais baixo, melhor. Significa que você está com uma estrutura mais enxuta. Se você começa com um ponto de equilíbrio de 33 mil, como é o nosso exemplo, e aí daí a 2 meses você está com um ponto de equilíbrio de 31, o que significa? Significa que os seus custos diminuíram e que está exigindo de você menos faturamento para que você consiga ter lucro. Está exigindo de você que você tenha menos esforço para começar a ter lucro. Olha só a importância disso. Então, é isso que você precisa fazer para começar a ter mais lucro na sua empresa. Primeiro, faça esse cálculo e vai monitorando ele mês a mês para diminuir o máximo que você conseguir o seu ponto de equilíbrio, tá bom? Deixa eu ativar os comentários aqui. Deixa eu ver se eu lembro como que ativa, né, gente? Gente, deu para entender? Deu para compreender vocês que estão comigo aqui? Sei que tem gente que fica aqui, ó, assíduo, esperando, que não importa que eu fique fazendo conta repetida aqui, mas eu sou assim, gente. Eu gosto de fazer contas, eu gosto de mastigar, porque muitas vezes, ó, eu com quarta-feira de novo. São cálculos que talvez para um ou para outro parece um cálculo bobo, parece um cálculo muito simples, mas tem muita gente que tem dificuldade com essas coisas simples. Parece bobo, mas para você eu tenho certeza que não é tão bobo assim e que está mudando o futuro da sua empresa, né? Porque conhecer o ponto de equilíbrio de uma empresa certamente é um passo muito importante que você está dando em direção a lucrar mais, a lucrar o dobro e a ter lucros na conta bancária para distribuir, para pegar o lucro e falar assim, isso aqui é a minha retirada de lucro, é o meu pagamento pelo sucesso, pela competência que eu tô tendo de gerenciar esse negócio aqui e de ter lucro, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Tô vendo que tá todo mundo caladinho. Deixa eu ver aqui. Acho que não, né? Tá todo mundo com as dúvidas sanadas, todo mundo tranquilo aí. Então, muito boa noite para vocês. Até a próxima semana. E fiquem com Deus. Sucesso para vocês, tá bom? Tchau, tchau.